banheiro. Você não quer que a gente decore a coreografia no banheiro. Não improvisa, vê o clipe. Ela faz assim. Aí faz aquele negócio assim, ó. Não faz assim? Tipo, vai pra frente. E bate assim na bunda. Assim, ó. Ela bate assim na bunda. Eu tô filmando, Mariana. Eu acho que eu tô. Só vou ter que acertar a mão. Não filma, eu quero dançar, tá muito engraçado. Não pega se eu fizer assim? Não. Pera aí. A Gabi tá dançando funk. Será que tem câmera no banheiro? Gente, me ajuda, eu preciso de uma coisa. Alguém tem uma coisa dentro da bolsa? Eu não vou abrir essa bolsa. Uma coisa assim pra eu poder apoiar, assim. Assim, ó, aqui, ó. Que ela fica assim, não, assim, ó. Que ela fica assim, inclinada, assim, já dá. Vê se, olha aqui, vê se você... Carteira, pode ser? Por favor, alguém me ensina a coreografia. Eu acho que, não, olha aqui, eu acho que já tá dando. Só mexer o corpo. Calma aí. Vê se tá me vendo. Alô? Não, agora não dá pra ver. Alô? Alô? Tá vendo como é que tá pegando todo mundo? Alô, eu. Tá pegando. Deixa eu largar. Espera! Calma aí. Calma aí, amiga, tá caindo tudo. Segurança de fora reclamando. Tá assim, cheio de reclamando. Alô, eu.